A graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos aqui. Eu quero compartilhar com você uma breve palavra. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, mas se você compartilhar, ela vai trazer crescimento, avivamento, porque a palavra de Deus é que é o maior espírito de profecia dessa terra. É a palavra de Deus que exorta, que consola, que nos confronta e que nos traz avivamento para crescermos na graça e no conhecimento da verdade. Amém? O homem é só um vaso e às vezes vazio, rachado, cheio de limo. Pecadores, caídos, destituídos da glória de Deus. Mas quando nós fazemos um concerto com Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo sempre. E Ele vai perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Eu quero compartilhar com você uma breve palavra e te pedir para você mandar para alguém que esteja cabisbaixo, que esteja afastado, perdão, dos caminhos do Senhor, que esmureceu na fé, que titubeou à beira do caminho e nunca mais voltou ao prumo, voltou à essência do primeiro amor, da palavra rema, a palavra que liberta, que restaura, que transforma. E quando o homem vem com essa palavra ardendo no coração dele, como arde nesta manhã aqui comigo, pode ser tarde aí ou noite, quando chegar até você essa palavra, não deixe de compartilhar. Não é fama que eu busco, é propagar o evangelho da graça. Se fosse fama, a gente editava, a gente dava um jeito de contratar pessoas, mas aqui não. Não criticando quem faz isso porque está tudo certo. Mas aqui vem da alma, aqui vem de dentro, aqui vem do alto. Abra sua Bíblia Sagrada, acompanhe no seu smartphone, no seu iPhone, no seu aplicativo, uma palavra ministerial, uma palavra que vai te trazer avivamento. O tema dessa breve mensagem é aprovado por Cristo. Um obreiro, para ser aprovado por Cristo, ele tem que labutar, ele tem que perseverar, ele tem que suar, ele tem que se consagrar, ele tem que orar, ele tem que velar por essa palavra de dia e de noite. Não, os obreiros da última hora, esses obreiros do século 21, essas igrejas, falsas profecias. Não estou dizendo que não tem igreja verdadeira, tem muita igreja verdadeira. Procure, tem um ditado que diz assim nas redes sociais: não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto de Deus, mais bíblica. Ei, Jesus está voltando, o arrebatamento, os últimos dias, aquela revelação que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, Apocalipse. Os obreiros da última hora precisarão se consagrar mais. Aqueles que estiver limpo vão se limpar mais, vão buscar mais a limpeza, a pureza, as vestes brancas, aquelas vestes onde Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário e o véu se rasgou de ponta a ponta. Abra comigo a Bíblia Sagrada na carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 14, versículo 18, está escrito: porque quem sobe nos púlpitos, nas praças, e não abre a Bíblia para pregar, isso é um falso evangelho, isso é um falso profeta. Tem que ter Bíblia Sagrada. Pode ter profecia, pode ter os dons, ter revelação, mas não pode faltar a Bíblia Sagrada, palavra de vida eterna. Romanos capítulo 14, versículo 18 está escrito: o apóstolo Paulo certa vez afirmou: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Até pelos homens seremos aprovados, seremos criticados, caluniados, apontarão nossos pecados, às vezes que desviamos da conduta, mas quando nós arrependemos de todo o nosso coração, o avivamento vem até nós, através do Espírito Santo de Deus,
E essa palavra, ela começa a remoer dentro do nosso coração, dentro da sede das nossas emoções, e nós pegamos o verdadeiro avivamento. O Senhor sempre recompensa os que permanecem fiéis. Tiago 1,12. O apóstolo Tiago escreve dizendo: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá, aleluia, a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em Romanos 14:18, diz que aquele que serve a Cristo é agradável a Deus. Aquele que troca suas vestes, aquele que desce à casa do oleiro, Jeremias 18. E aqui em Tiago 1,12, fala sobre a provação, sobre a perseverança dos obreiros da última hora. São dois grupos, os obreiros da iniquidade e os obreiros da última hora. Qual o grupo você vai pertencer? Você vai ficar olhando para os defeitos da igreja, da eclésia, dos chamados para fora, você vai ficar olhando para quem caiu, você vai olhar para os falsos obreiros, para os falsos profetas, ou você vai ficar com a palavra de Deus, ou você vai buscar a presença do Espírito Santo para te trazer o renovo, para tu ser um obreiro aprovado. Não, você não precisa pressa para ter cargo, para ter título, você precisa ter o maior título que Deus possa te conceder, que é servo do Deus Altíssimo. Em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 2, aqui é Bíblia, versículo 22, está escrito: o apóstolo Pedro agora afirma, diante da multidão no dia de Pentecostes, que Jesus, o Nazareno, é um homem aprovado por Deus, diante de todos com milagres, prodígios e sinais. Glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quão doce, quão bela essa presença do Espírito Santo. E muitos falam da igreja, e muitos falam dos obreiros, fala da congregação, fala da membresia, vão para essas redes sociais para atacar os falsos profetas, fuxica os gospels, e aí você esquece de meditar na palavra, você esquece de se consagrar a Deus, você esquece das revelações profundas. A Bíblia vai dizer que inescrutáveis, insondáveis são os caminhos do Senhor e a palavra de vida eterna. Então o apóstolo Pedro fala de Jesus, autor e consumador da nossa fé, resguardando as correntes teológicas que pense diferente, mas ele veio 100% Deus e 100% homem. E aqui o apóstolo Pedro fala daquele homem que veio na jumentinha, que nasceu numa manjedoura, na simplicidade, um rei sem coroa, um rei sem cavalo. Mas em Apocalipse vai dizer que ele vem no cavalo branco, com as vestes brancas, alvo, cabelo alvo como a neve, com os olhos como chama de fogo, com os pés como latão reluzente, e nas suas coxas estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está nessa terra como advogado fiel, o Espírito Santo como consolador, mas ele virá. O Espírito Santo não estará mais. Chegará um dia que o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, não estará mais nessa terra. É Bíblia Sagrada. E Jesus, que foi morto, que chorou no Getsêmane, que sentiu as dores, a putrefação do pecado, diz a palavra de Deus, o cálice da ira de Deus pairou sobre ele, assim como um dia o Espírito Santo pairou sobre as águas, e aquele peso da glória de Deus, aquele cálice do pecado da humanidade, pesou sobre Jesus, tipologicamente falando, porque nada pesa sobre Jesus. Parafraseando a Bíblia, ele chorou, o menor versículo da Bíblia, sentindo as dores da morte daquele homem que estava 100% carne, aquele homem que recebeu chicotadas com pontas de osso, dilacerava a sua carne, que foi cuspido, que foi humilhado, foi ultrajado, foi zombado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e ele pode mudar a tua história, assim como ele mudou a minha vida, assim como ele continua mudando a minha vida, ele pode mudar a tua vida. Ele te liberta do álcool, ele te liberta da droga, ele te liberta do homossexualismo, ele te liberta do crime, da facção. Você pode estar condenado, você pode estar no hospital, todo cirurgiado, você pode estar numa situação deplorável, onde os médicos já disseram que não tem mais jeito, mas a última palavra, ela ainda é do Senhor. Em Tessalonicenses,
primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo declara que também fomos aprovados por Deus, dizendo, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o evangelho da graça, aleluia. Assim falamos, não para agradar as pessoas, não para ganhar compartilhamento, não para aparecer, mas sim para agradar a Deus, que aprova o nosso coração, aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18 está escrito, Paulo, o apóstolo Paulo agora, ainda afirma, não é aprovado quem recomenda a si mesmo, quem sugere, sugestiona, quem se envaidece, não, e sim aquele que o Senhor recomenda, o Senhor o escolheu, querido. Você pode estar numa fase, querido ou queridona, queridão, você pode estar numa fase terrível, você pode estar afastado do caminho do Senhor, você pode estar com vexame, com vergonha do seu pecado, da sua queda, das coisas terríveis que você fez, mas a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra o sangue, é contra os principados, potestades e espíritos tenebrosos dessa terra. Então, você esfriou a sua tricotomia espírito, alma e corpo, Satanás, o nosso adversário, invadiu tua psique, tua sede das emoções, a tua mente, tu não vigiou tua mente e ele tomou conta dessa mente, desse campo de batalha espiritual, porque as pessoas não creem, mas eu vivenciei e você também, e hoje Deus te convida a voltar, obreiro. Deus te convida, você que está afastado, a voltar ao primeiro amor, a sentir essa presença do Espírito Santo que eu sinto neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Você vai voltar para a casa de Deus e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em a carta a Timóteo, epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 15, aleluia, glória a Deus. Paulo aconselha Timóteo dizendo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu uno a minha fé com a fé do meu irmão, da minha irmã. Este vídeo que vai ser mandado, enviado para aquele obreiro, para aquela obreira que o Senhor colocou em meu coração nesta manhã, neste dia de hoje, 11 de abril de 2025. Eu profetizo na vida desta irmã, deste irmão, um avivamento, que o Senhor venha quebrar as cadeias, que o Senhor venha limpar as vestes sujas do adultério, da prostituição, da droga, que o Senhor venha libertar. O Senhor vai colocar o desejo no coração dele ou dela, de procurar um centro de recuperação para dependente químico, evangélico, onde que tem um pastor e uma pastora, os obreiros, para cuidar dessa vida. Ele vai se ajoelhar na porta da igreja, vai pedir perdão, vai pedir ajuda, o Senhor vai libertar, o Senhor vai restaurar, vai trazer com mão forte, vai pescar pelo anzol como o Senhor disse que ia me pescar, assim como o Senhor disse para o rei Senaqueribe, vou te tirar pelo anzol, você vai pegar essa ovelha que está desgarrada, que está com as vestes, com a lã suja, vai dar um banho nela em nome de Jesus, vai restaurar a vida dela, vai trazer um avivamento, vai perdoar os seus pecados e as suas transgressões em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família, que Deus te traga cura, que o Jeová Rafá te cure, que Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, te traga provisão, te traga as vestes novas, que em 2025 ainda você viva uma nova história na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar com aquele que está afastado ou frio nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe.